Então vai. Ó, olhe pra mim, olhe pra mim. Vem, ó. Se o verbo indicar estado, é verbo de ligação. Se o verbo indicar estado, é verbo de ligação. E o que é estado? Estado pode ser estado permanente. Ele é imprudente. Quando eu digo que ele é imprudente, repare, tá vendo o verbo ser? Agora a gente vai brincar neste vídeo de nuances semânticas. Agora que você já sabe tudo de verbo de ligação, você vai aprender as variantes semânticas, que é o que você vai ver nas questões agora. Então, quando eu digo ele é imprudente, eu quero dizer que ele é sempre. Ó, ele é sempre. Esse é o tal do estado permanente. Ele é sempre imprudente, entendeu? É como se eu dissesse, sempre. Então, fica a dica, o verbo ser sempre indicará estado permanente. Ó, verbo ser sempre indicará estado permanente. Quando você diz assim, ó, eu sou professora ou eu estou professora? Não, eu sou professora. Porque eu sou permanentemente professora, eu não estou. Aí quando você fala assim, eu sou desempregado? Não, eu estou desempregado. Por quê? Porque o verbo ser indica estado permanente. Entendeu? E o estado permanente é uma coisa que nunca vai mudar. Que espera, né? Enfim, se você diz que é que a tendência é ser sempre isso, tá bom? Então, ó, estado permanente é o é sempre. Mudança de estado, outra nuance do verbo de ligação. Ó, olhe para cá. Ele tornou-se imprudente. Por que é mudança de estado? Porque ele ficou. Então, ó, ficou imprudente. Os verbos que indicam mudança de estado, em geral, não é para decorar, tá? É só para você entender. O ficar, o tornar-se, são os verbos mais comuns de prova. Como mudança de estado. Quando você diz ele tornou-se imprudente, ele ficou imprudente. Por que mudança de estado? Porque é um estado que não era. No mesmo caso ali, ele caiu doente. Ó, é o mesmo caso, ó. Quando você fala assim, ele caiu doente, ó, brincando. Dri, tô viciado. Na frase, ele caiu doente. Então, vem comigo, ó. É igual. Quando você diz que ele caiu doente, ó, isso é uma mudança de estado. Isso aqui é um verbo de ligação que equivale a ficou doente. Entendeu? Verbo de ligação indicando mudança de estado, um estado que não era e que passou a ser, tá bom? Depois tem o estado transitório. O estado transitório também é chamado nas provas de estado passageiro. Você pode ver nas provas como transitório ou passageiro, tudo bem? Então, cara, a gente não aprendeu assim na escola. O problema é que as questões vão cobrar assim, né? Então, quando você fala assim, ó, ele anda imprudente. Quando ele fala ele anda imprudente, isso aí é um estado passageiro, transitório. Por quê? Porque ele não é sempre imprudente. Consegue ver isso? Não é sempre imprudente. Ó, ele anda imprudente é igual a ele está imprudente. Os verbos que indicam estado transitório, normalmente, o verbo andar, o verbo estar. Tá bom? Por quê? Andar, estar? Porque eles indicam um estado que pode passar. Tá bom? Ora, não custa nada colocar aí ao lado, por precaução, que seria diferente dizer ele anda na rua. Se eu dissesse ele anda na rua, só para você não confundir, tudo bem que eu já falei N vezes, mas vou falar de novo. Ele anda na rua, agora esse verbo não é de ligação, é um verbo intransitivo, porque não é estado. Ó, não estado, não é estado, é ação, tá bom? Então, quando eu digo ele anda imprudente, isso aqui é um estado transitório, não é ação de andar. Essa ficha que tinha que ter caído pra gente lá na aula de português, que a gente não teve. Quando você fala assim, ele anda imprudente, esse andar imprudente aí é um verbo de ligação, por quê? Porque é como se é um estado dele, ó, ele tá assim, ele tá imprudente. Você entende? Não é andar no sentido de caminhar. Então, existe o andar no sentido de caminhar e existe o andar no sentido de estado.
E esse andar no sentido de estado é o verbo de ligação. É igual ao cair, que a gente trouxe aqui. Quando eu digo assim, ele caiu no buraco, é ação. Agora, ele caiu doente, é estado, porque ele ficou doente. O estado dele mudou. Você entende a importância de entender, de compreender o que é estado? Entendeu? Saber o que é estado resolve a vida. Quando você vê que é estado, então ele é verbo de ligação. Todo verbo de ligação tem predicativo do sujeito. Então, eu mostrei lá para você. Ó, imprudente aqui também é predicativo do sujeito. Tudo bem? Aí não tem jeito, tá? Aí vamos juntos, vamos lá. Você tá aqui, tá bom, Dri? É que eu acho que, então, é bom. Essa aula, infelizmente, essa aula tem um lado ruim, que eu não acho, né? Mas para muitos, que é essa aula acaba com muitas crenças que a gente tinha, e eu não estou fazendo isso para falar mal da tia Cotinha, não. Mas é porque você vai ver nas questões. Cara, se não tiver essa aula, ferrou. O problema é que ela é desconfortável, porque ela obriga você a pensar. Pensar não é, né, não é algo que todo mundo quer fazer, né? Mas tem que pensar. Essa aula é raciocínio puro, tá? E ela acaba com as crenças, aí a gente fica desconfortável. A gente fala, putz, jura? Jura que não é nada daquilo? Ai, meu Deus, lá vou eu. É. Mas tem que ser, porque você vai ver as questões. Não adianta eu também fingir. Ó, então, beleza. O anda aqui é estado. Está imprudente. Que mais que o verbo de ligação pode indicar? Ele pode indicar uma continuidade de estado. O que é isso, continuidade de estado? É um estado que continua. Ó, é um estado que estava e que continua, sabe? Os verbos que indicam continuidade de estado normalmente são os verbos permanecer e continuar, o próprio verbo continuar. Quando eles são verbos de ligação, eles indicam continuidade de estado. Então, por exemplo, ele permanece imprudente. Quando eu digo ele permanece imprudente, ó, isso aqui é um verbo de ligação que indica um estado que continua. Não confunda continuidade de estado com estado permanente. Olhe para cá. Outra coisa também que eu confundia e ninguém me falou, eu fui descobrir nos tapas. Ó, o estado permanente é diferente de continuidade de estado. Quando eu digo que ele é imprudente, ele é sempre. Então você fala assim, ele é sempre imprudente. Agora, quando você diz ele permanece imprudente, isso não é um estado permanente. Cuidado, não é porque o verbo, já vi muita gente errar a questão, dizendo assim, permanece, o verbo permanecer indica estado permanente. Não, o verbo que indica estado permanente é o verbo ser. O permanecer não indica estado permanente, apesar dele ser permanecer. Ele indica uma continuidade de estado, mas não é permanente, porque não vai ser sempre. Quando eu digo que ele permanece imprudente, eu não estou dizendo que ele é sempre imprudente. Eu estou dizendo que o estado dele de imprudência continua. Mas daí a dizer que ele será sempre, isso é extrapolação. Entendeu? Então, ó, permanecer, fica a dica, ó, o verbo permanecer não indica estado permanente. Não indica estado permanente. Ele indica continuidade de estado. Um estado que continua. Pela semântica você vê, né? E existe aquele verbo da aparência de estado. Olha que demais! O verbo parecer, que aparece muito nas provas. Cara, esse aí, pare para pensar nele. Ele é um verbo de ligação. Quando você diz, ele parece feliz, ele parece imprudente, isso aí é um verbo de ligação. Mas ele é um verbo de ligação diferente de todos os anteriores. Por quê? Porque ele não é um estado permanente. Ele não indica mudança de estado, ele não indica estado passageiro, ele indica um estado aparente. A FGV, em algumas provas, ainda coloca assim, assinale a alternativa que indica aparência. Cara, que isso? O outro lá vai falar, como assim aparência? Quando ela fala isso, ela está querendo o verbo de ligação, que indica é o parecer. O verbo parecer será sempre, veja, quando ele for de ligação, quando ele indicar estado, ele será sempre estado aparente. Porque aqui entre nós, óbvio, olha que lógica é isso. Pare para pensar.
Que lógica tem isso? Você diz assim, ele parece imprudente, às vezes o cara nem é. Isso é só uma aparência. O verbo parecer, ele é um estado aparente porque pode não ser um estado de fato. Estado aparente é aquele que pode não ser o estado de fato. É só na aparência, né? Você fala assim, você parece cansado. Aí a pessoa fala, não, não tô. Ou seja, na aparência está. Entendeu? É isso. Dri, para que esse aqui, a aparência de estado é o parecer, tá? Dri, para que serve isso, minha filha? Serve para. Então, agora a gente vai para o treino. Ó, agora a gente vai para o treino. O que eu aprendi? Primeiro passo. Agora eu tenho 5 frases que vão anteceder as questões de concursos. E eu vou te dar um passo a passo, tudo bem? Ó, primeiro passo. Primeiro passo é, vamos lá, verificar se o verbo indica estado ou ação. É assim que você vai fazer nas provas, tá? Isso aqui é um passo a passo para as questões de concurso também que você vai usar. Você vai usar isso aqui, por isso que seria bom você colocar numa folhinha à parte, porque depois a gente vai resolver questões e eu queria que você ficasse com isso aí ao lado. Primeiro que você vai fazer é verificar se o verbo indica estado ou ação. Dri, mas eu ainda não sei fazer isso muito bem. Como é que eu sei? Ó, como é que eu vou saber? Ó, será estado? Eu vou colocar aqui, entre parênteses, que ainda é nesse primeiro passo. Será estado se indicar uma das nuances vistas. Você sabe quais são, né? Estado aparente, estado passageiro, continuidade. Por isso você está aprendendo isso. Se ele indicar uma dessas, das nuances que nós vimos, e se tiver predicativo do sujeito. São essas duas condições. Porque também, ó, ele só vai indicar estado se tiver predicativo. Tá bom? Ele pode ter outras coisas depois dele, o verbo de ligação. Ele pode ter um adjunto adverbial, pode ter um monte de coisa. Mas ele tem que ter predicativo para ser de ligação. Porque você aprendeu isso hoje. O verbo só é de ligação se tem predicativo. E se ele indica estado. E o que é estado? Estado permanente, estado passageiro. Por isso você aprendeu. Por isso. Tá? Entendi. Aí depois de você fazer isso, aí o que eu quero no exercício? Segundo passo. Segundo passo é destacar o predicativo do sujeito. Por que vale a pena destacar o predicativo do sujeito? Para você ter certeza de que o verbo é de ligação. E o terceiro passo é verificar a nuance do verbo de ligação, que você já até verificou quando você constatou que ele é de ligação. Confia em mim. Eu estou te ensinando a pensar. Com esse passo a passo, não vai ter para ninguém. Ó, estou te ensinando a pensar. Você está aprendendo uma das coisas mais, cara, que eu achei assim, mais criminosas na vida, a gente não ter tido essa aula. Cara, essa aula, como é que você vai fazer análise sintática se você não sabe fazer isso? Impressionante, né? Eu fico refletindo, é porque eu vivo disso, eu fico pensando, por que eu não aprendi isso na escola? Por que tem que chegar a concurso para você aprender isso? Tá errado, né? Que droga! Vem. Os alunos estão cansados, vambora. Ó, Dri, o que eu faço? Olho para o verbo. Verifico se ele indica estado ou ação. Será estado se indicar uma das nuances vistas e se tiver predicativo do sujeito. Ele traz uma nuance de estado passageiro, estado permanente? Sim. Ele indica o quê? Estado passageiro. Entendi. Tá, beleza. Para eu ter certeza de que ele é de ligação, eu verifico o predicativo do sujeito, que é o adjetivo que está no predicado e se refere ao sujeito. Então, fechou. Esse verbo é de ligação e o que semanticamente, ó, semântica, Adri, a gente está estudando o quê, minha filha? Semântica do verbo de ligação. Semanticamente, ele indica o quê? Indica estado passageiro. É por isso que agora deve ter caído a ficha, é por isso que eu não posso trocar um verbo de ligação por outro, que eu vou mudar de sentido. Se eu digo os alunos são cansados,
Sintaticamente, eu continuo com o verbo de ligação, mas semanticamente muda, porque uma coisa é dizer que eles estão, outra coisa é dizer que são. Entendeu? A troca de um verbo de ligação por outro pode gerar alteração semântica. Não poderia dizer que eles são. Vai mudar o sentido. Bora! 2. Aqueles profissionais continuam desanimados. Tô na dúvida, não sei se é ação ou ligação. O que eu faço? Já te dei o passo a passo. Para ele ser de ligação, ele tem que indicar estado e tem que ter predicativo do sujeito. Já olho aqui para o lado, já vejo, ó, ele tem predicativo do sujeito, desanimados. Dri, tô tendo recaída, o que é predicativo do sujeito mesmo, hein? Vou colocar aqui para você não ter recaída, ó, uma colinha. Predicativo do sujeito é adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser até um numeral, um pronome. No predicado, ele vem sempre no predicado, referindo-se ao sujeito. Normalmente ele é um adjetivo, mas ele também pode ser um substantivo. Tá? Tá bom, desanimados é um adjetivo, ó, coisa boa. É um adjetivo, desanimados, né? Que está no predicado e se refere ao sujeito. Então, eu tenho predicativo do sujeito e eu tenho um verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele indica o quê? Qual é a semântica dele? Ele indica, quando você fala que aqueles profissionais continuam desanimados, você está querendo dizer que o estado deles... Pare para pensar, leia, converse com a frase. É para conversar com a frase. Quando eu digo aqueles profissionais continuam desanimados, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que eles estavam desanimados e que ainda estão. Estou falando de um estado que continua. Continuidade de estado. Tá bom? Tá ligado? Vem. Ana ficou feliz com a sua aprovação. Confie em mim. Todas as dúvidas que você tem, eu respondo. Por causa da minha experiência. Eu já sei todas as dúvidas do aluno. Então, fique tranquilo que aos poucos vai clareando. É uma angústia essa aula, né? Dá uma angústia no início, que você fala, meu Deus, eu não sei nada. Mas, confia em mim, eu sei que nesse ponto você já deve estar assim, cara, você começou a ter dúvida agora, não foi? Por que você começou a ter dúvida? Porque agora você está aprendendo. Mas tudo que você tem dúvida, eu estou respondendo. Pode confiar. Se eu não respondi ainda, eu vou responder, tá? Então, vai dar certo. Ó, Ana ficou feliz. Beleza, olhe para esse verbo, ficou. Aí eu pergunto, esse verbo, ele é indicação ou estado? Tô na dúvida. Aí eu olho aqui para não ter recaída. Será estado se indicar uma daquelas nuances vistas? Ou seja, ele será estado se indicar estado passageiro, estado permanente, mudança de estado. Quando eu digo que Ana ficou feliz, isso é uma mudança de estado. E será estado se tiver predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, já entendi, ele é um adjetivo, normalmente ele é um adjetivo, em todos os casos aqui ele era um adjetivo. Não é sempre, mas na maioria das vezes ele é mesmo. Ele é um adjetivo que vem no predicado, referindo-se ao sujeito. Então, eu tenho um predicativo do sujeito, ó, eu tenho um adjetivo na função de predicativo do sujeito, então o ficar é um verbo de ligação. Verbo de ligação é uma classificação sintática dele. Sintaticamente, ele é chamado de ligação. Semanticamente, ele indica o quê? Outra coisa que surgiu em concurso que a gente não estudou na escola, e você está comigo já, e você sabe, já está comigo há um tempo, eu vou falando isso para você, o problema na tua vida é semântica, porque a gente não teve essa aula. Hoje você está estudando semântica de verbo de ligação. Todo esse negócio de estado permanente, estado, que a FGV pergunta, o Sebrasp, essas bancas, isso é semântica. Então, não é a análise sintática pura, tipo, eu sei o que é verbo de ligação, ser, estar, ficar. Elas querem saber a semântica. Dri, por que elas querem saber semântica? Porque elas são bancas de texto, de contexto. Então, elas não querem aquela análise sintática solta. Elas querem no texto. Isso está treinando aqui comigo, entendeu? Isso é semântica. Ó, olhe para mim, olhe para mim. Ana ficou feliz com a sua aprovação. Isso, qual é a semântica do verbo de ligação? E que ele é um verbo de ligação, você já sacou que é. Isso aí, ele está ligando o sujeito ao predicativo. Mas qual é a semântica dele? Qual é a nuance? Qual é o sentido que ele traz? Ora, mudança de estado. Quando eu digo que ela ficou feliz, o que eu quero? Converse com a frase. Eu quero dizer que ela não estava e ficou. É uma mudança de estado.
tá bom? Dri, aí eu tô viciada em fazer análise sintática. Posso fazer análise sintática do resto? Até pode, mas não é o objetivo do vídeo. Ó, então vamos fazer análise sintática. Vamos brincar de análise sintática aqui rapidamente. Ó, Ana é o sujeito, ficou é verbo de ligação, feliz é o predicativo do sujeito e com sua aprovação, lembra, você já aprendeu isso comigo, ó. Com a sua aprovação, manda a seta para onde? Ficou feliz por causa da sua aprovação. Esse com aqui, Dri, eu tô curiosa para saber o que é esse com. Isso não muda nada, ó. Saber o que é com a sua aprovação não muda nada na análise do verbo de ligação. Nada. Isso é enfeite. E os enfeites aparecem em qualquer frase. Eu vou classificar, mas na hora que você estiver fazendo a questão, controle isso, porque isso não interfere na classificação do verbo de ligação. Tem nada a ver. O adjunto adverbial é enfeite, ele é enfeite, lembra? Ele pode aparecer em qualquer frase, com verbo intransitivo, com verbo transitivo direto, com verbo de ligação. Você está querendo classificar, mas isso não pode te atrapalhar na questão. Eu vou classificar, aproveitar e dizer que, com a sua aprovação, tem cheiro de circunstância, por causa de. Você já aprendeu, ó, por causa de, você já aprendeu que tudo que tem cheiro de circunstância, causa. Se é causa, adjunto adverbial de causa. Mas não esqueça que o adjunto adverbial não interfere. Identificar um enfeite, identificar uma circunstância não interfere na classificação do verbo. Pense sempre que circunstância é enfeite, pode vir em qualquer frase com qualquer verbo. Tá? Você só está com vontade de fazer isso, tudo bem? Vem. Aquela criança é inteligente. Então, vamos embora, Dri, o que eu estou fazendo aqui? Você está classificando o verbo. Você está aprendendo a classificar o verbo sintática e semanticamente. Sintaticamente, ele é o quê? Sintaticamente, o que é sintaxe mesmo, Dri? Sintaxe é a análise da frase. Seta. Sintaticamente, ele está aqui ligando inteligente à criança. Criança é sujeito. Inteligente é predicativo do sujeito. Por quê? Porque é um adjetivo que está no predicado referindo-se ao sujeito. Beleza. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Para eu ter certeza de que esse verbo é de ligação, eu penso, esse não é o verbo ser? Com o verbo ser, eu sou feliz. Lembra o mantra? Não? Então, ó, lembra? Um mantra que só a gente entende, mas que salva nas provas, com o verbo ser, eu sou feliz. Ó, com o verbo ser, eu sou feliz. Com o verbo ser, eu sou feliz. Por quê? Porque ele vai ser sempre de ligação. Apareceu o verbo ser, eu sou, eu fui, eu era, eu serei, não importa o tempo dele. Eu fora. Cuidado, porque em prova ele vai aparecer em outros tempos. Por isso que eu gosto de falar, com o verbo ser eu sou feliz. Porque você tem recaída às vezes. Outro dia, numa prova da FCC, havia uma questão, que você vai ver aí, dizia assim, ele fora feliz na infância. Aí a pessoa que estava lendo já começou a falar assim, ele fora, ele dentro, ele fora. Aí depois dessa viagem, aí falou, não, peraí, fora feliz, fora é verbo ser. Se é verbo ser, é de ligação. Sempre. Entendeu? Claro que existem registros de verbo de ser sem ser de ligação. Tipo, a vida é. Ele é intransitivo aqui. Cara, mas isso é pé de página, é um detalhe, entendeu? O que eu tô dizendo é que não é uma parte das situações que você vai ver o verbo ser como verbo de ligação. Ele foi, ele era, ele será, é tudo de ligação. Por isso, com o verbo ser, eu sou feliz. Sou feliz porque ele é um verbo que indica estado permanente. Se ele indica estado permanente, ele é verbo de ligação. Tá. Os gerentes parecem satisfeitos. Tá, vambora. Ó, verbo de ligação. Por quê? Porque ele está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Satisfeitos é o adjetivo na função de predicativo do sujeito. Ó, gerentes é sujeito. Tá, vamos brincar de semântica do verbo de ligação? Sim, que você já aprendeu. Semanticamente ele indica o quê? Estado passageiro, estado permanente, continuidade de estado, mudança de estado? Não, ele indica um estado aparente. Quando eu digo que os gerentes parecem satisfeitos,
Isso é na aparência. Entendeu? Agora sim, aprendi que verbo de ligação não pode ser trocado por outro. Por quê? Porque cada um pode ter a sua nuance semântica. Aprendi que se o verbo indica estado, ele é um verbo de ligação. Se o verbo indica estado, é verbo de ligação. Se o verbo indica estado, é verbo de ligação. Aprendi que estado não é tudo uma coisa só. Estado aparente, estado passageiro, continuidade de estado. Aprendi que saber essas nuances do verbo de ligação, isso tudo vai me ajudar nas questões que virão agora. Porque quando eu entendo que ali há uma mudança de estado, eu não dou mais mole. Eu não dou mais mole olhando para uma frase dessa falando assim, vamos lá, ele ficou radiante. Esse verbo não é transitivo direto, que ele ficou o quê? Não. Esse verbo indica estado. Por quê? Quando eu digo que ele ficou radiante, eu quero dizer que ele não estava, ele ficou. Então, é um estado que mudou. Se indica estado que mudou, é ligação na ação. Entendeu? Acabou. Próximo.